Bom, gente, então agora a gente vai falar das aplicações das leis de Newton, tá bom? Muito usado aqui na dinâmica. Cara, hoje eu vou falar de polias e forja atrito, depois eu falo sobre elevador e dos bloquinhos, né? Máquina de Atwood. Muito importante essa para dar prosseguimento para fazer a outra, beleza? Então presta atenção aí. Eita porra. Polias fixas. Cara, o que tem a ver aqui polias fixas? Bom, aqui a gente vai tratar de forças, então a gente vai poder analisar quais são as forças que estão em cima desse corpo e que a gente está puxando, tá? Então a gente tem que analisar quais forças estão agindo sobre essa massa, né? Esse corpo aqui. Bom, para baixo a gente sabe que tem o peso, então vai ter um peso para baixo, certo? Se tem um fio, bom, gente, se está tendo um fio, a gente tem tração, você tem que lembrar disso, tem tração. Em todo fio surge uma força chamada tração, beleza? Beleza. E a roldana aqui, né, que é a polia mesmo, que vai fazer rodar, não vai servir para nada demais. Justamente não para mudar a força, mas vai para mudar o quê? O ângulo e onde a gente quer puxar isso, tá? Mas não vai alterar, a gente vai puxar justamente o peso do corpo, tá? Então a rodana não vai facilitar em questão assim de mudar o peso e a força que a gente vai fazer, mas vai alterar no quê? No ângulo que a gente quer fazer a força. Você quer fazer a força assim, quer fazer a força assim, quer fazer a força assim, sei lá. Isso aí você pode mudar com a rodana ou polia fixa, beleza? Então qual vai ser a força aqui, ó, que esse cara vai ter que puxar, né? A força que esse cara vai ter que puxar aqui. Cara, a força resultante que ele vai ter que usar aqui, né, para poder puxar, vai ser o quê? Vai ser igual ao peso, tá? Por quê? Cara, o peso está sendo para baixo. Então, a força que está sendo contra o peso está sendo a tensão. E o que ele está puxando? Ele está puxando justamente o peso ou a tensão aqui da massa, então ele vai ter que fazer uma força igual ao peso. Isso na polia fixa. Polia móvel é um trem mais muito doido. É muito doido, muito da hora. Bom, mas por que é bem da hora? Cara, porque com a polia móvel, tá? Polia fixa é essa aqui grudada. Polia móvel é uma que fica nas cordas lá soltando. Ela vai poder dividir o peso ou a tração, né, a força, em dois. Por quê, meu? Ó, aqui, ó, vamos analisar as forças que estão agindo sobre o nosso bloco. Bom, então para baixo aqui a gente tem peso, então está agindo peso. Para cima, ó, tem um fio. Se tem um fio, a gente tem tração. Então aqui em cima desse fiozinho tem uma força de tração. Só que olha agora, numa rodana móvel, ó, parte da força tem que vir para cá e parte da força tem que vir para cá, certo? Então, ó, você quer T, o que vai vir para cá? T sobre 2, né? A força do fio, só que dividido por 2. E para cá? T sobre 2. Então aqui você percebe que quando a gente tem uma polia móvel, a força que a gente precisa fazer, ela se divide, tá? Ela se divide em duas. Por quê? Porque uma parte vai ser puxada aqui pelo teto e uma parte vai vir aqui, ó, o cara poder puxar. Então, ó, polia móvel. Ó, a força aqui do peso desse bloco aqui sendo dividido por dois, ó. Uma parte vai para cá, uma parte vem para cá. Como que é uma polia móvel e não interfere em nada, o que vai ser puxado aqui, ó, por esse carinha? T sobre 2. Só que se o T aqui, ó, que é a força contra o peso, for igual ao peso em módulo, né, o valor deles, qual é a força que esse cara aqui ele vai ter que fazer? A força que ele vai ter que fazer para poder puxar esse bloco. Cara, a força resultante aqui, né, onde que eu coloco? A força aqui resultante que ele vai ter que fazer é o quê? É o valor do peso, ou seja, o peso da próprio bloco, né, do bloquinho aqui que a gente está querendo, dividido por 2. Por que, Melk? Porque tem uma roldana móvel. Se tem uma roldana móvel, ela está se dividindo em 2 o peso, ou a força, beleza? Então a força que esse cara aqui vai ter que fazer é o valor do peso dividido por 2. Melk, toda vez que tiver uma roldana, a gente vai ter que dividir esse peso ou essa força por 2? Sim, cara. Vai depender das polias móveis que você tiver. Se você tiver uma polia móvel, você divide por 2. Se tiver duas, divide por 4. Se tiver 3, aí vai. Tem uma equação que a gente calcula isso aqui, tá? A gente calcula de acordo com as polias móveis, tá? Polias móveis que a gente tem, qual a força que a gente vai ter que fazer para puxar. Que é o peso
do bloco dividido por 2 elevado a n. Onde esse n é o valor do quê? É o valor, a quantidade de polias móveis que a gente vai ter, tá? Então, eu tenho 3 polias móveis, tá? Qual que é a força que eu tenho que fazer para puxar o bloquinho? O peso do bloquinho. Cara, se é 3, ó, 2 elevado a 3. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu vou ter que fazer uma força de quê? Se for 3 polias móveis. O valor do peso do bloco dividido por 8. Beleza? Então, toda vez que tiver uma polia móvel, divide o peso ou a força em 2, tá? Sempre em 2 em cada polia. Beleza? Cara, pega essa aplicação de força de atrito, tá? Geralmente, a força de atrito, a gente assimila ela a parar o movimento. Mas, em certos casos, a força de atrito vai servir para a gente poder movimentar. Quer ver um exemplo? Cara, o carro, né, o contato entre o pneu e o chão, pelas rugosidades, né, do pneu e as porosidades lá do chão, fazem com que eles entrem um dentro do outro. Isso é força de atrito, beleza? A força de atrito vai ser exatamente isso. Vai ser o contato entre superfícies rugosas. Então, para poder fazer esse contato, entrar um dentro do outro. Tá, como é que vai fazer isso? O carro, né, o pneu do carro, movimentar. Bom, você concorda comigo, então, que o pneu do carro vai fazer uma força para trás. É como se fosse a gente também, ó. Quando a gente anda, concorda que a gente faz uma força para trás, ó. A gente está, forçando o chão, a gente está forçando lá atrás. E a força de atrito, essa força de contato, né, vai jogar a gente para frente. Então aqui, ó, no caso desse carro aqui, ó, o pneu aqui do carro está fazendo uma força para trás. E aqui, você sabe por ação e reação, se você faz uma força com certa intensidade, tem que ter uma força contrária a esse movimento, de mesma intensidade. Então, que força que vai surgir aqui jogando o carro para frente? Vai ser a força de atrito, o FAT, beleza? Então, nesse caso, né, quando a gente quer movimentar, a gente quer andar, eu aqui mesmo agora, estou usando a força de atrito, ó, para me locomover, para movimentar, tá? O pneu, então, do carro e o chão usa isso, uma ação e reação usando a força de atrito que joga a gente para frente. Mas tá, Melk, não entendi direito o que é a força de atrito. Você falou aplicação, mas não falou o que é. Cara, a força de atrito surge de uma força de contato, então surge uma compressão, tá? Como assim, Melk? Ó, você tem um chão que ele é muito poroso, tem muitas rugosidades, tá? Então ele tem muitos poros. E uma outra superfície, né, que vai entrar dentro desse chão ou dentro desse material. Beleza? Também tem que ser rugoso. Então, a força de atrito surge da rugosidade, né, da imperfeição, né, dos materiais. Então, quando tem um contato, né, um entrando dentro do outro, vai ter uma força de atrito. Tá, então, força de atrito é isso. Você precisa de uma compressão quando duas superfícies rugosas estão entrando uma dentro da outra. E aí a gente tem a força de atrito estática e cinética. Vou dar os exemplos. Cara, você andar, né, um carro andar aqui, sei lá, uma bicicleta andando na rua, é uma força de atrito estático. Por que estático, meu? Porque não tem arrasto, não tem deslizamento, tá? Então, as duas superfícies, elas se encaixam, beleza? Tem a compressão, só que elas soltam uma da outra, tá? A força de atrito acontece só nesse encaixe. Beleza, estático, não teve arrasto, não teve movimento. Onde que seria o força de atrito? Cinética. Cara, quando tem um arrasto, então eu encaixo as duas superfícies rugosas e eu arrasto elas, então elas saem arrastando, beleza? Ó, eu andar aqui é uma força de atrito estático, certo? Ó, o meu pé, tem que levar em consideração o meu pé. O meu corpo, ele se projeta para frente e para trás, mas o meu pé, ele fica parado no chão. Então, ó, empurrei o chão para trás, força de atrito me jogou para frente. Beleza. Só que olha como é que seria se fosse cinético. Eu arrastando, ó. Então, eu andar arrastando, o que está acontecendo? O chão e o chinelo, eles estão se encaixando, só que ao mesmo tempo eles estão, ó, tendo um arrastamento. Então, força de atrito cinético quando tem arrasto, estático quando não tem arrasto, beleza? Os dois podem servir para movimentar. Quando que a força de atrito vai ser contra o movimento, vai tender, né, o corpo a parar quando tiver o quê? Justamente o arrasto, tá? Então eu pego uma mesa e jogo ela. Cara, vai ser uma força de atrito cinético, né? Vai arrastar e vai tender a parar essa mesa, mas quando eu estou andando, vai servir para movimentar. Então tem essas duas diferenças da força de atrito.
Pode servir para movimentar e pode servir para parar o movimento, beleza? Então, olha para essa equação aqui, agora para você entender de vez o que ela significa, tá? Não é simplesmente, ai meu Deus, isso aí não tem nada a ver com a realidade. Falei para você que a força de atrito é uma força de contato, tá? Então, dois materiais que têm rugosidades, bom, gente, é muito importante você lembrar que tem que ter rugosidade nas duas superfícies que estão se encaixando. Por quê? Porque se uma for bem polida, né, encerada, cara, a outra vai deslizar. Então pensa você patinando no gelo, você patinando no água com sabão, na manteiga. Cara, o seu pé pode ter rugosidade, mas se o chão ele tá bem enceradinho, cara, você vai ficar patinando, não vai andar nem para frente nem para trás, beleza? Então é importante a rugosidade na força de atrito. Esse coeficiente, né, de atrito estático ou cinético, o que é isso? É o quão bem eles, né, esses dois materiais, eles estão se juntando, eles estão se encaixando, tá? Então isso vai depender do encaixe dos materiais, beleza? Isso aí o exercício, né, as coisas aí sempre dão. E por que tem uma normal, uma força normal, que também é uma força de contato, que eu já falei dela? Cara, porque vai depender da compressão. Pensa comigo, ó, só um exemplo. Se eu estou empurrando uma mesa, então está tendo esse deslize, está tendo força de atrito. Beleza, então estou empurrando, está tendo aquela força de atrito lá. Porque o chão e o pé da mesa eles estão se encaixando. Beleza, força de atrito. Mas por que quando eu pego e dou uma compressionada, né? Compressionada é feio, sei lá. Dou uma pressionada na mesa, né? Pressiono a mesa e arrasto ela, a força de atrito fica maior, né? Então fica mais difícil de eu movimentar a mesa. Por quê? Porque parte da normal, parte, na verdade, da compressão que eu estou fazendo. Ó, força de atrito, os materiais estão se encaixando. Mas se eu só dou uma comprimida ali, né? Ó, eles vão se encaixar mais. Então, quanto mais os materiais eles se encaixam, né, as rugosidades deles, na verdade, né, as imperfeições dos materiais, os poros, eles estão se encaixando, maior a força de atrito. Então, por isso que depende de um coeficiente, do quanto eles se juntam e do quanto eu estou comprimindo aqueles materiais, beleza? Mas de resto é isso. Lembra da aplicação do carro. Você joga, que é uma ação e reação, tá? Por isso que aqui surge a força de atrito para frente. O carro, né, a gente, qualquer, sei lá, coisa assim que está andando, joga, né, faz uma força para trás. E a força de atrito joga para frente, beleza? Aí que vem também da tração dos carros, beleza? Por isso que, na verdade, a maioria dos carros, né, vem com tração traseira, tá? Que joga para frente, um peso para trás, né, uma força para trás, e a força de atrito joga eles para frente, de uma ação e reação, beleza?